ele tem que levar em conta todos esses elementos, porque isto é o tecido real da vida humana. Se pudesse reduzir tudo a uma linearidade ou a um ciclo, então você poderia fazer um algoritmo que previsse tudo dali para diante e não ia ter mais problema. Só que isso não seria a vida humana, isso seria a vida de um robô. Kant diz que a humanidade segue rumo à sociedade racional e à ordem perfeita, assim como Marx dizia que a sociedade iria progredir naturalmente rumo ao comunismo. Essas duas linhas de pensamento sugerem que a história segue uma linha contínua. O senhor já mencionou que não há nenhum grande progresso no conhecimento humano sem o esquecimento de conhecimentos anteriores. A história seguiria, na verdade, uma espécie de ciclo e não progresso linear. Não é bem... Eu não acredito em nenhuma teoria cíclica, porque quando você vê... quando você consegue observar ciclos, a relação entre eles não é de identidade, é uma relação puramente analógica. Quer dizer, quando você chega no capítulo 3 do ciclo, e você pega o mesmo capítulo num outro ciclo, ele não é igual a este, ele é simplesmente análogo. Tem coisas parecidas e coisas diferentes. Tá certo? Então, ciclo é só, vamos dizer, os ciclos não são uma realidade objetiva. Só existe ciclo em atividades que são, isso aqui é fundamental, que são por sua própria natureza repetitivas. Né? Por exemplo, na economia existem inúmeras atividades que são cíclicas, quer dizer, você tem a colheita, a produção, a transformação e o consumo. Quando chega no consumo, acabou. Né? E daí vai acontecer tudo de novo igualzinho. Quer dizer, cada prato de feijão que você comeu, ele seguiu o mesmo processo e vai continuar repetindo. Então, esses elementos cíclicos, eles não abrangem a sociedade inteira. O ciclo se encaixa dentro de uma outra estrutura que não é cíclica. Então, compreender a distinção entre os fenômenos cíclicos, né, e os não cíclicos é fundamental. Agora, reduzir toda a história humana a ciclos é uma coisa inteiramente absurda, é puramente fetichismo, isso é fantasia esotérica. Né? Por exemplo, na sua vida, você não tem um ciclo diário, né? Você acorda, passa o dia, vai dormir, no dia seguinte volta. Então, isso é cíclico. Né? Mas a sua vida é cíclica. Né? Quer dizer, você volta a ter 7 anos quando você tem 70? Não. Então, você tem uma coisa linear e outra coisa cíclica, e as duas têm uma tensão e uma relação entre uma e outra, e é preciso distinguir cuidadosamente esses negócios, em vez de reduzir tudo ou a ciclo ou a linearidade. Existe ciclo, existe linearidade, existe continuidade, existe descontinuidade, existe unidade e diversidade, existe ordem, existe caos. Tudo isso está presente. Um camarada que é um historiador, porque ele quer contar a história do passado, não é nem prever o futuro, ele tem que levar em conta todos esses elementos, porque isto é o tecido real da vida humana. Se pudesse reduzir tudo a uma linearidade ou a um ciclo, então você poderia fazer um algoritmo que previsse tudo dali para diante e não ia ter mais problema. Só que isso não seria a vida humana, isso seria a vida de um robô.